E só começando fazendo um disclaimer, né? Porque tem muita da palestrante da noite, eu não sou palestrante. Palestrante é aquele que vem aqui, que sabe tudo de có e salteado, que não usa nem PowerPoint, não tem cola, e aí fala durante horas sem problema, né? Eu sou apenas um de vocês, né? Que por livre e espontânea pressão de uns e outros e da minha consciência, estudou um pouquinho e está trazendo esse assunto, né? Pra gente, pouco a pouco, ir despertando cada vez mais a nossa consciência, né? Então é isso. Então, começando o reino de Deus, então eu resolvi partir de uma coisa muito íntima para todos nós, né? Porque eu creio que, né, muitos de nós, eu me incluo nisso, né? Eu saí de lares cristãos, nem todos, eu sei, mas mesmo os que não partiram de lares cristãos, eles hoje em dia já são familiarizados com o Pai Nosso, né? E no Pai Nosso nós temos essa frase, né? Essa venha a nós o vosso reino. E aí a gente se acostuma, né, com essa repetição automática, né, venha a nós o vosso reino, o pessoal ainda brinca, né, a vosso reino nada, né, vem aquelas brincadeiras, mas, então a gente se acostuma com esse venha a nós o vosso reino, mas será que a gente tem noção realmente do que a gente está pedindo, né, na hora que a gente faz esse pedido, porque isso é um pedido que a gente está fazendo a Deus, né, será que a gente sabe, né, o que é isso que a gente está pedindo? E mais ainda, a gente vê que não é a gente que vai até o reino. A gente não está pedindo para ir para esse reino. A gente está pedindo que o reino venha até nós, né? Então, na hora que a gente está pedindo isso, é uma coisa que se instala na gente. Não é um lugar para onde a gente vai, que a gente quer ir depois que desencarna, nada disso, né? Então, se o reino vem até nós, para onde ele vai, né? Onde é que ele se instala na gente? Então, a gente vai pouco a pouco, né? Tentar investigar um pouco isso. Então, e onde está esse reino de Deus? Vamos lá. Nos primeiros dias do ano 30, tá? No começo, né, das pregações de Jesus, o Humberto de Campos, ele traz no livro Boa Nova, que Jesus, né, a figura dele, a imagem dele chamou a atenção de alguns sacerdotes que estavam lá naquele lugar. E aí um deles é o sacerdote Hanan. Ele ficou intrigado com a presença de Jesus. Os outros não perderam muito tempo com Jesus, não, foram adiante, mas ele ficou. E aí ele chegou para Jesus, chegou Galileu, que fazes na cidade? Jesus responde, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Cristo com toda a nobreza. Aí ele vem, né, muita ironia, e fala, o reino de Deus? E que pensas tu venha a ser o reino de Deus? Né? Então, o Hanan, logicamente, a imagem que ele tinha de reino de Deus, era uma coisa externa, né? Era um reino, alguma celebração religiosa, assim, alguma coisa nesse sentido. E aí, Jesus responde, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Aí o Hanan dá uma boa gargalhada e vira, obra divina em tuas mãos? E continua. Com quem contas para levar avante esta difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? E o diálogo continua, Jesus sempre com muita serenidade, chega num ponto que o Hanan se irrita e sai, né? E vai, né? Então a gente vê o quanto essa ideia de Hanan, ele expressa esse reino exterior, enquanto Jesus ele estava aqui para tentar, né, trazer para a gente esse reino interior. Ele representa esse poder humano, que era a ideia dos sacerdotes, né, naquela época, enquanto Jesus ele quer esse poder da consciência, esse poder íntimo de cada um de nós, né? Um olha para fora, o outro olha para dentro. A gente vai ver isso. E é interessante também que nessa sequência, na mesma, né, depois que Jesus encontra com Hanan, pouco depois ele encontra com André e Simão Pedro e convida os dois para irem fundar o reino de Deus. E aí é interessante, porque na hora que ele convida, eles aceitam, né? Mas aí André, com toda inocência, vira assim, mas um reino aqui em Cafarnaum? Cafarnaum é tão pequenininha, tem tão poucas casas, né? Assim, um vilarejo tão michuruca. O senhor quer fundar um reino aqui, né?
Aí Simão Pedro diz, não, mas assim a gente sabe, o Tiberíades é muito grande, existem muitos vilarejos, tem muitas casas, então a gente pode ampliar esse reino. Então até André e Simão Pedro, que estavam com muito boa vontade, que aceitaram, até eles estavam imaginando que esse reino era uma coisa externa, era uma coisa que realmente estavam lá, né, para fixar, uma coisa que eles iam construir materialmente. Então a gente vê, né, que isso é natural, essa ideia inicial, né? Então, por quê? Porque tanto o Hanan como o André, como nós mesmos, a gente quando pensa, né, a gente tem essa preocupação com o exterior, com o material. Logicamente que a gente sabe, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se manter, mas é esse exclusivismo, o peso que a gente dá nessas coisas materiais, né? A gente também tem o hábito de buscar a felicidade e na busca dessa felicidade a gente coloca muito frequentemente a felicidade na mão de outra pessoa ou de outra situação ou de uma circunstância. Então o que Jesus prega é que essa felicidade ela é construída dentro de cada um de nós, mas muito frequentemente a gente dá esse poder. A gente pensa que dá, né? Mas a gente quer que a outra pessoa faça a gente feliz. A gente quer que o emprego tal faça a gente feliz. A gente quer que a viagem tal faça a gente feliz. Mas o caminho não é esse, né? Às vezes também a gente quer uma vida pra gente ficar ali pleno. A gente quer uma vida sem tribulações, né? Que tudo vai ali tranquilo, né? O dinheiro chega, paga as contas, não tem nada, saúde perfeita, ninguém nunca tem uma gripe, tudo funciona bem. Porque na hora que tem um problema, pronto, aí a gente já tem todo o direito de soltar os cachorros com todo mundo, quer dizer, então é essa ideia que a gente tem que pouco a pouco, né, e só raciocinando que essa construção de interior da gente é que é o essencial, né. Muitas vezes a gente se dá também aqui, a gente que, né, que vem aqui na segunda-feira aqui no centro e tal, então pronto, fui no centro, check, né, missão cumprida. Também não é assim, né? Então tem toda uma construção. Então, a gente vai falar um pouco agora, né, sobre a vinda desse reino. Então, quando Jesus ele já está na fase final do seu ministério, né? Ele está a caminho de Jerusalém, para aquelas pregações finais que a gente sabe no que deu. Então, ele vem caminhando para Jerusalém novamente, ele é abordado por uns fariseus. E aí esses fariseus chegam para ele e perguntam exatamente isso, né? Quando virá o reino de Deus? Porque ele já vem pregando isso há 3 anos ali, né? E nada do reino de Deus chegar, né? Então, chega lá e pergunta, quando virá o reino de Deus? Aí Jesus responde, o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, assim como os fariseus, todo o povo judeu também esperava a fundação desse tipo de reino, porque eles eram super oprimidos pelo Império Romano, então eles queriam realmente sair daquela situação que eles estavam e eles achavam que ia acontecer dessa maneira, ia ser um reino de estabilidade política, que eles iam, então era tudo isso que eles estavam esperando. E Judas também, ele fez o que fez porque ele achava que era esse tipo de reino que tinha que colocar Jesus no trono. E depois daí para frente, né, as coisas iam entrar nos eixos. E deu o que deu. Mas então é essa ideia, né, que a gente, essa construção desse reino de pedra, que sempre estava na cabeça de Hanan, estava na cabeça dos fariseus, estava na cabeça até de Judas. E está na cabeça da gente também, muitas vezes, né? Essa construção que a gente não se preocupa tanto quanto deveria nesse reino de Deus que está dentro de nós, como disse Jesus, né? E ele não vem, né, com nenhuma aparência exterior, porque ele falou, esse reino não está aqui, nem está acolá, nem não está nas coisas onde você deposita de maneira nenhuma. Então, ele dá sempre essa ideia de interioridade, né? Que ela está sempre dentro de nós, que essa paz de consciência, esse estado de alma que a gente consegue adquirir na hora que a gente entra em harmonia, né? Entra em harmonia com a lei de Deus. É interessante, eu ouvi certa feita uma filósofa, ela fez uma colocação e que ela diz assim que o que cansa a gente não é a vida, é a nossa resistência ao fluxo da vida.
E é bem isso, né? Assim, a gente está sempre querendo que as coisas funcionem do jeito que a gente quer, não da maneira que precisa que seja para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, etc. E sobre a vinda do reino, Emmanuel, ele tem um texto com esse tema, a vinda do reino. E ele diz pra gente que muitos grupos religiosos, muitas vezes, eles tentam, faz proselitismo, né? Eles tentam cada vez mais aumentar a quantidade de seguidores, etc. Mas que não é essa a ideia, não interessa que tipo de religião, ninguém está aqui para converter ninguém, né? O que importa é essa transformação íntima, esteja a pessoa colocada aonde ela estiver, dentro de alguma religião ou fora dela. A transformação é interna. E ele diz bem assim, que a realização divina começa no íntimo, como luz do templo interno. E ele diz que o homem encarnado, por falta de esforço, só vê o que está morto ou vai morrer. Então, quando ele coloca isso, é bem isso. A gente, tudo que está aqui vai morrer. Esse corpo que ele coloca, né? O quanto, nossa carne, que é digna e venerável, também vai morrer. Tudo vai morrer. Tudo que a gente convive no nosso dia a dia, tudo vai morrer um dia. O planeta Terra, ele tem sua data de expiração, ele vai se acabar e outra coisa, e assim vai. Por toda a eternidade, o que é material vai se acabando e vai, só que o espírito fica. Né? Então é isso que ele coloca, né? Nós precisamos ver além da matéria, o que realmente permanece conosco pelo resto da eternidade. Então, Jesus, a gente sabe que quando ele falava com a gente... andei demais? Quando ele falava com a gente, ele sempre trazia... Eu falo a gente porque a gente estava lá, né, meu povo? A gente não aprendeu nada de lá para cá, estamos se arrastando ainda. Então, quando ele falava com a gente, sempre ele usava parábolas. E por que ele usava parábolas? Porque eram aquelas historinhas para poder usar o dia a dia das pessoas, para facilitar a compreensão, né? A gente, tudo bem infantil naquela época, para poder ele conseguir passar, né? Entrar alguma informação, ele usava, então ele contava essas parábolas, e nós temos essas parábolas do reino. Porque ele sempre fala, o reino de Deus é como... E aí ele vai. Então ele segue, né, as várias parábolas do reino que tem lá em Mateus. Então, o reino de Deus é semelhante ao homem que sai a semear em diversos terrenos. E a gente sabe, né, que ele faz em diversos tipos de terrenos. Umas sementes brotam, outras não. E o terreno que somos nós, né? Aí só que às vezes floresce, às vezes não. O reino de Deus é semelhante ao homem que semeia a boa semente. Mas aí vem o inimigo na calada da noite e planta o joio no meio do trigo. E aí na hora que começa a brotar, nasce tudo misturado. A semente boa e a semente ruim. E assim é a gente, né? A gente convive, a gente vai crescendo, convivendo com isso, com esse lado bom, convivendo com esse lado ruim. Só que chega uma hora que a gente começa a discernir, e a gente sabe o que é bom pra gente, o que é que não, o que não é. O que é difícil é a gente se libertar do que não é, muitas vezes, né? Mas a gente convive com isso, entre essas tendências nobres e não tão, né, inferiores, assim, digamos. E também ele segue, né, que o reino de Deus é semelhante a um grão pequenino, como o grão de mostarda. Mas o grão da mostarda, ele é aquela coisinha pequenininha, mas que na hora, se ela for plantada, se ela for bem cuidada, ela cresce e se torna uma árvore que é a maior das hortaliças. Então assim é o reino de Deus dentro da gente. Ele planta lá pequenininho, mas se a gente cuida dele, se a gente alimenta, se a gente fortalece, ele também pode crescer e frutificar. E o reino de Deus, ele é como a mulher que põe o fermento na massa, e o fermento, né, e fermenta a massa toda, né? Então a massa se transforma. Então é isso, o evangelho, quando ele é aceito, ele é como o fermento, né? Ele faz crescer, a gente cresce, ele desenvolve dentro da gente. Então não faz barulho, não tem nada disso, ele aparece pouco a pouco, com calma, ele vai aparecendo e transformando o que é tão importante, né? E o reino de Deus também é como o tesouro escondido ou a pérola de grande valor, né? Como tem aí. Porque na hora que esse homem, o reino de Deus é como um homem, um comerciante, e quando ele, né, descobre esse tesouro enterrado, ele acaba com tudo que ele tem. Quando ele descobre a pérola, também,
ele vende tudo que tem para adquirir esse tesouro, para adquirir essa pérola, porque essa pérola, esse tesouro é de tanto valor que tem total prioridade na vida dele, e ele arrisca. Ele chega, rapaz, isso aqui merece o meu todo, tudo que eu construí a vida toda, eu vou vender para poder eu ficar de posse desse tesouro e dessa pérola. Então é essa prioridade total, que vale mais do que qualquer outra posse, né? E o reino de Deus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e colhe todo tipo de peixe, bons e ruins. E assim é a gente, né? A gente sai na vida e a gente colhe todo tipo de coisa. A gente colhe coisa ruim e colhe coisa má também. Aí cabe a gente fazer essa triagem e ficar com o que é bom pra gente, né? Com o que nos favorece. Que eu adoro, amiga, não, isso aí não me favorece. Então ficar só com o que nos favorece, né? Então é por aí. Então a gente analisando todas essas parábolas, né? A gente vê que tem um ponto comum que é esse movimento interno. Tudo direciona e acontece dentro do campo onde a semente foi enterrada, deu o fermento dentro da massa, a pérola dentro da ostra, é tudo dentro. Jesus está sempre fazendo essa referência, né? Então, na hora da gente fazer essa seleção, é como disse Paulo, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, na hora que a gente tiver, né, que a gente escolha melhor os nossos peixes, que a gente escolha melhor nossas sementes, e aí a gente vai seguindo. Porque, novamente, isso é um trabalho interior que a gente tem que estar focando sempre nisso. E todo reino traz os seus tesouros. E o reino de Deus, ele está nas potencialidades que Deus colocou dentro de cada um de nós, né? Então, mas qual o nosso tesouro interior? Então, através do autoconhecimento, a gente vai descobrir esse tesouro, que são essas potências da alma. No Leon Denis, ele traz no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nós estamos estudando dia de quarta-feira e não chegamos lá. Quem tiver curiosidade é só entrar agora, que a gente vai chegar nas potências da alma. Ele cita várias potências da alma, tá? E ele cita, dentre elas, eu trouxe aqui como exemplo, a vontade, o amor, a dor, o livre-arbítrio e outras. E eu achei curioso ele colocar a dor como uma dessas potências, mas se a gente analisar essa tremenda utilidade da dor, ela é uma professora maravilhosa, melhor do que qualquer uma outra. Porque se a gente não tivesse que passar por certas dificuldades, a gente não aprendia. Se fosse quando está tudo muito brando, a gente não se lembra nem de rezar. Quando o negócio está andando bem, sabe, você nem se lembra, né? Quando você vê, já dormiu, já acordou e passou lá tal. Agora, quando a gente está passando por dificuldade, a gente se agarra. Então é isso, a dor, ela é muito importante, ela é muito educativa. Porque e a dor é boa por um outro lado também, porque quando a gente, a alegria que dá quando a gente se livra da dor. Né? Imagina quando a gente tem pinça o nervo aqui, um ciático, alguma coisa aqui assim, né? E aí você tá, né, valha-me Deus na hora que vai se sentar, minha Nossa Senhora, para poder conseguir dormir, né? Você vai andando torta, aquela confusão, até que você, né, passa a dor. Na hora que passa, você, caramba, puxa vida, bem que eu podia ter feito mais assim, né? Mais atividade física aqui pro meu corpo, pra mim não ter que passar por isso, porque, né, se baixou pra apanhar uma folha de papel, né? E já pensou o negócio. Então, e a gente fica... É tão bom quando a gente se livra da dor, que leva pra gente, né, coloca a gente em outro patamar, a gente pensa diferente. Eu vou dar um exemplo meu aqui, bem banal. Mas eu não sei se algum de vocês já machucou o dedo midinho. Eu machuquei o dedo midinho da minha mão esquerda e eu sou direita, tá? Mas você não tem noção a falta que me fez, o que me atrapalhava esse bendito desse dedo midinho desmantelado. Porque eu não conseguia teclar para trabalhar, eu trabalho 8 horas por dia no computador, não conseguia teclar. Não sei se vocês já conseguiram cortar com o dedo, assim, o dedo desmantelado. O dedo midinho, ele apoia o garfo, meu povo. O garfo não parava quieto na minha mão, você não tem noção. E era um dedo midinho, caramba, sabe? Então a gente não dá valor às coisas, então é bom. Eu nunca imaginei, né? A gente tem uma pessoa que ninguém dá valor ao dedo midinho dele, né? Então, na hora, mas vou te dizer, faz falta. Então tudo é importante da vida da gente. Aí isso serve, né? E aí...
Mas a gente tem nossos tesouros, né? Mas de que serve um tesouro que a gente não sabe que tem? Imagine que a gente jogou nesse Mega Milha, Mega Ball. Aí você joga, você ganha o bendito, mas você deixou o negócio lá na gaveta e nunca, se você é como eu, você não checa nunca. Fica lá. Mas você ganhou, caramba! Mas não serve de nada pra você. Porque você nem sabe que ganhou. O bilhete tá lá guardado, você nunca foi lá tirar. Então assim, é com esses tesouros que Deus deu pra gente, né? Então a gente tem que ir atrás, tem que checar, tem que conferir, né? E para poder a gente fazer bom uso desses tesouros. E como é que a gente vai conseguir acessar esses tesouros aí, né? Uma maneira que não pode faltar é essa autoanálise e esse autoconhecimento que a gente está sempre batendo em cima, né? Assim, a gente não, porque a gente é muita gente, né? Mas em toda a codificação, a gente está, né, tá sempre estudando e voltando para essa autoanálise, esse autoconhecimento. Joana de Ângeles, ela traz para a gente isso, que a verdadeira felicidade nasce do autodescobrimento, da coerência entre o que pensamos, sentimos e fazemos. Então, é essa coerência. É o que é a gente fazer lá fora, o que a gente vem aprender aqui dentro, né? Não é ser bonzinho, gente boa aqui, chegar lá fora, né? Aí a gente se revela. Não, é essa coerência do que pensa, do sente e do que faz. E nós nos tornamos o que pensamos. Isso a gente lê na codificação inteira, o tempo todo, né? Que pensamento é força, é vibração, é construção. E não é só no espiritismo. Porque a psicologia moderna fala em foco atencional, padrões mentais, neuroplasticidade, e a ciência confirma o que Jesus já falou pra gente há 2026 anos atrás, né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, né? E para aproveitar o gancho do autoconhecimento, a gente nunca faz anúncio regular do estudo do Joana da coleção do Joana de Ângeles que a gente tem aqui no centro. Por quê? A gente estuda, a gente já está nesse livro Autodescobrimento, a gente começou há bastante tempo, mas é um estudo fechado. Na hora que você sign up para o estudo, vai começar dia tal, você sign up e você vai lá, você tem que ter o compromisso de fazer, porque é essencial, a gente vai construindo, sabe? Então é uma construção. Não é esses estudos meio turista, né? Que a pessoa vai hoje, depois vai na semana, no outro mês, aí daqui desaparece, aí volta. Não é estudo de turismo, é ali. Então a gente está terminando, não demora muito, o livro Autodescobrimento vai acabar e a gente vai abrir o livro que vem na sequência, que eu, como péssima estudante, não sei qual é o próximo ainda, né? Mas deve ser esse aqui, Desperte e Seja Feliz, eu acredito, pela foto, né? Eu não pesquisei isso, tá, meu povo? Mas o que importa é que esse estudo vai abrir. E ele abre esse leque pra gente, desse estudado, a gente se conhecer melhor. E então fica aqui a dica para aproveitar o gancho desse estudo. Então tá. Então, a gente não poderia deixar de fora essa ferramenta preciosa para a gente fazer esse mergulho interior, que é a oração. Porque a oração é o fio que costura tudo isso. Ela funciona como esse elo natural. Esse elo do que Jesus afirmou, né? Que é esse reino que está dentro de nós. E como que eu acesso esse reino? Como é que eu chego lá? Então, oração sincera. Não é aquele Pai Nosso que a gente falou no começo, né? Pai Nosso está no céu, e quando viu, não sabe nem o que está dizendo, já dormiu no meio da conversa. Então, é essa oração sincera, porque ele traz esse caminho para dentro, né? Sem máscaras, é quando a gente se entrega. É o silêncio onde o reino se revela, sem o barulho do mundo, sem aquele, eu tenho o quê, eu preciso de, eu sabe assim, essas coisas, essas necessidades que a gente vai criando, a gente deixa isso de lado, a gente entra nesse silêncio interior. E é essa ponte entre a consciência e Deus nosso Pai. Então, a oração é esse elo de ligação. E é uma ferramenta prática para acessar esse reino interior, porque ela é prática, né? Ela é utilitária, ela é objetiva. Então, se você né, colocar uma âncora, você se fixar, se concentrar, ela realmente atinge esse objetivo.
E no Sermão do Monte, o próprio Jesus, ele traz isso. Ele diz que a oração quando orares, não useis de vãs repetições, mas quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está nos céus. Então não é essa repetição automática, né, que a gente está citando aqui. É uma oração sincera mesmo, né? É para Deus, nesse momento, nesse silêncio, Deus fala com a gente. E ele fala de várias maneiras. Você pode ser, logicamente, receber a intuição, mas ele pode falar através do comentário de que um amigo seu faz, através de um livro, você abre casualmente e você, nossa, caramba, olha só, e tem uma resposta para alguma dúvida sua. Você abre o telefone, entra uma mensagem para você, alguma coisa. Então, é Deus comunicando com você através de várias maneiras. Mas, né, o canal precisa estar aberto para você poder assimilar e entender essas mensagens que Deus manda. E também falando de oração, eu acho que sempre cabe trazer a letra, né, da música do Gilberto Gil, porque ele muito poeticamente ele descreve esse movimento interior e ele é parafraseando de Jesus, exatamente. Ele diz para a gente entrar dentro desse quarto, né, da gente fechar essa porta, da gente se entregar a Deus de verdade e ouvir a voz da nossa consciência aqui assim, né, e realmente entrar em contato sem máscara, sem nada. E eu pensei só uns trechinhos aqui, porque é maravilhoso, né, eu acho que vale a pena nem escutar, só pegar, entrar no Google e botar, né, letra e ler, porque é maravilhoso. E eu pensei umas coisinhas que ele diz assim, ó: tenho que aceitar a dor, comer o pão que o diabo amassou, ter a alma e o corpo nus. É entrega total, né? Você não leva nada, é fé 100%. E depois ele diz: e apesar de um mal tamanho, apesar de um mal gigantesco, alegrar meu coração. Que é a gratidão por aquelas coisas, tudo que acontece de ruim é para melhorar a vida da gente. A gente tem que aprender isso. Como dizia a minha avó, Deus não permitiria o mal se daí não tirasse um bem maior. Então, é exatamente isso. Quando vem esse mal, tamanho gigantesco, alegrar o coração e ser grato a Deus. Olha, esse é o remédio amargo que eu tenho que tomar. Porque é com ele que eu vou ficar bom, é com ele que eu vou crescer, é com ele que eu vou desenvolver esse reino de Deus dentro de mim. Então é assim, é a gente olhar de uma maneira diferente para a oração, com essa entrega toda, né? Que nem a gente conversa com um amigão, né? Tipo assim, olha, o senhor tá vendo que tá complicado, mas me dê força. E aí, né, a gente vai criando essa intimidade, que é para a gente poder alinhar a nossa consciência com a lei de amor, né? Então, que mais? Então, tá. E o que agora é importante, a gente vai passar agora para uma coisa, umas coisinhas que é muito importante também nesse desenvolvimento do reino de Deus dentro da gente. Porque para a gente chegar lá, não só fazer, né, só orar, né, como diz Jesus, né, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque nem só de oração a gente, né, fica lá na contemplação também, não é suficiente. Tem duas coisinhas que são essenciais, que é a vontade, uma das potências da alma que o Leon Denis fala pra gente, e tem um capítulo inteiro maravilhoso no problema do ser, do destino e da dor. Emmanuel também traz no Pensamento e Vida, outro capítulo também com esse falando da vontade. Então, o Leon Denis, ele fala isso aí, que a vontade é a maior de todas as potências. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Elas estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. Tem um ditado, um trocadilho que diz assim: a felicidade está onde a pomos, só que nós nunca a pomos onde estamos. E é isso, né? A felicidade, ela não, como ele diz aí, ela está em nós, nas profundezas misteriosas da alma. Há poucos homens que saibam ler em si, que saibam explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis.
né? Então, são esses tesouros, aquele bilhetinho do Mega Million. A gente tem que aprender a acessar, tem que abrir a gaveta, tá entendendo? E o Leon Denis fala mais, ele diz, que é curioso isso, ela, à vontade, pode agir tanto no sono como na vigília, né? Quando a gente está acordado. Porque a alma valorosa que para si mesmo estabelecer um objetivo, procura-o com tenacidade em ambas as fases da sua vida, dormindo e acordado. E determina, assim, uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. E aqui a gente insere rapidinho o quão essencial é essa higiene do sono, a gente se preparar para dormir, né? É a gente não ficar assistindo filme de terror, a gente não ficar assistindo noticiário de desgraça, a gente não ficar vendo coisa que não leva a nada, né? Então, é a gente tirar, se preparar antes de dormir, ler uma página, ler um livro, lembrar de fazer as suas orações, a gente realmente se acalmar, se preparar, pedir, né, o seu anjo da guarda, se puder, para lhe levar, para não sabe assim, para estudar, para aprender, para lhe esclarecer, às vezes está com uma dificuldade muito grande, e a gente lê nos romances direto, a gente comenta, rapaz, é impressionante, né? A quantidade a gente precisa. Eles vêm, cara. Eles vêm falar com a gente quando a gente está dormindo, é impressionante. Tá cheio de exemplo dos romances espíritas. Mas a gente tem que, né, tá pronto para ouvir, né? Porque se a gente na hora também tá cheio de exemplo de situação em que, né, o olhinho fechou, a gente debanda, né? Então tem isso também, né? Ai, né? Aonde está o seu tesouro está onde está o seu coração. Então vamos colocar o coração no lugar certo e preparar ele direitinho antes de dormir. E o esforço. Esse bicho tem vida própria, porque ele vai sozinho. Mas está na hora. O Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala do esforço, aquela frasezinha que todo espírita adora, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações, né? É aquela frase que a gente sabe de cor e salteado, porque a gente, não, eu tô me esforçando, né? Então é isso, é realmente fazer o esforço sincero. Porque más inclinações, essa todos nós temos, né? Não é privilégio de ninguém, nem seu, nem meu. Todo mundo tem más inclinações, porque faz parte. A gente tá aqui, né? Todo mundo, né, com nossas dificuldades, mas nós somos perfectíveis. E é como disse Emmanuel, tem um trecho dele, um desses, né, textinhos do Emmanuel, não me lembro mais de qual livro, que diz assim, o título é Imperfeitos, mas Úteis. Somos nós, né? É bem bacana. Então, é isso, é a gente, né, imperfeitos, mas que a gente tem a condição de usar todas as ferramentas que é dada pra gente na hora que a gente encarna e que é dada também, né, tanta coisa que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a diferença é que assim, né, Chico usou as ferramentas dele de um jeito e eu uso de outro, né? A Madre Teresa usou as ferramentas dela, né? Eu uso de outro. Então, aí é que tá, né? A diferença é o esforço sincero, é o uso que a gente dá para essas ferramentas que a gente recebe, né? Então, os caminhos... Eu tô falando que esse negócio tem vida própria, cara. Eu faço assim, ele anda. É pra me acelerar, né? Porque tá ficando... Mas tem tempo. Então... os caminhos práticos, né, para a gente instalar esse reino dentro da gente. Então, são esses três caminhos concretos, né? A gente, né, sair do subjetivo. Então, cumprimento do dever. O cumprimento do dever é a gente fazer o que nos cabe com responsabilidade e fazer isso até mesmo quando ninguém está olhando. Porque a gente se revela verdadeiramente quando ninguém tá vendo o que a gente está fazendo. Quando ninguém tá vendo o que a gente está falando, aí a gente se revela completamente. Então, esse dever, esse cumprimento do dever, é isso. É essa ligação, né, que a gente tem que saber que tem da causa e do efeito. Porque hoje a gente está semeando ali, né, a matéria-prima para as nossas próximas encarnações. Então, se a gente tem essa coerência de agir com responsabilidade, né, cumprir esse dever, a gente está, né, colocando ali a fundação para um edifíciozinho legal, porque senão a gente não vai ter essa fundação no próximo, entendeu? No próximo, e a gente vai empurrando para o próximo. E a gente perde tempo, porque a gente sabe que não é tão fácil também montar
essa logística para a gente encarnar não é tão simples assim. Então vamos aproveitar esse momento e agir, né, cumprindo bem o nosso dever. A prática do bem é o bem ativo, né? Não é apenas a gente evitar o mal, porque a importância do bem, porque a gente é responsável não só pelo mal que a gente faz, mas pelo mal que decorre do bem que a gente deixou de fazer. Então a gente tem responsabilidade em sempre a prática do bem. A Tereza nos deu uma ótima oportunidade de ajudar o pessoal lá da epidemiologia bolhosa. Bolhosa eu sei bem direitinho. Então, a gente tem o nosso projeto de homestead, que a gente, quem aqui já todo mundo deve conhecer, que a gente já ajuda há alguns anos as crianças, né? A gente faz uns presentinhos no Natal, uns presentinhos na volta às aulas, e a gente agora está querendo ampliar isso. Então é uma oportunidade de agir no bem, mas não só agir no bem assim, né, com filantropia, com essas coisas, não. A gente tem que agir no bem diariamente na nossa vida, ser uma pessoa do bem, né? Eu tô falando que ele tem vida própria, vocês estão vendo que a minha mão tá bem aqui, ó. Ele tá assim, né, dando todos os spoilers que tem direito aqui. Eu vou ficar quieta, quem manda ficar mexendo na mão? Mas, então, e aí o outro é essa conduta reta. Joana de Ângeles, ela fala justamente lá no Plenitude, né, Claudinha? Que ela fala, a professora, ela fala da conduta reta, do pensar retamente, do viver retamente, do falar retamente. Então é essa conduta reta, é você alinhar pensamento, sentimento, ação com a consciência. É você ser coerente, né? Então, como é que aqui no centro você age de um jeito, você concorda quando a gente fala, não tem que ser assim, não é, tem que ser. Aí chega lá, que você tem a oportunidade de fazer isso, você age completamente incoerente com o que você acabou de afirmar há pouco tempo atrás. Então é essa conduta reta. Deus, ele não espera a perfeição da gente, não, mas ele espera que a gente se mexa, né? Que a gente tenha sinceridade e coerência nas escolhas que a gente faz. Então a gente já está caminhando aqui para o encerramento. Trouxe só alguns exemplos aqui para o nosso dia a dia, né? Que é a maneira de como o reino de Deus dentro da gente, né? Pode começar agora. Quando a gente escolhe perdoar. Lá vai. Tô falando. Brincadeira, meu povo. Quando a gente escolhe perdoar em vez de guardar mágoa. Quando a gente ajuda alguém sem esperar retorno, né? Porque isso também é tão essa ajuda. Não, ajudar só por ajudar. Eu vou contar uma historinha bem rapidinho, que eu escutei, que eu achei muito interessante. É uma lenda hindu que diz que esse de você ajudar sem esperar retorno, né? E fazer o bem, mesmo quando a gente está cansado, meio que junta essas duas. Que conta a história de um filósofo, ele tinha 2 aprendizes. E aí, nessa aldeia que eles moravam, tinha também um sábio, um grande sábio. E aí esses 2 estudantes, eles estavam um dia, ia ter uma feira na cidade, e eles viram que tinham vários pastores que estavam levando os animais para essa feira, para ir vender, e etc, etc. E um dos pastores estava assim, tangendo um porco que estava com a ferida na perna. E o porco andava muito devagar. Aí, quanto mais devagar o porco andava, mais o pastor batia no porco. Mais o porco sofria, mais andava mais devagar ainda. Aí o sábio, esse velhinho sábio, ele vendo aquilo, ele virou pro pastor e disse assim, eu posso carregar o porco? Aí o pastor disse assim, que era jovem, assim, disse assim, pode. Aí o velhinho pegou, né, com toda dificuldade, botou o porco nas costas e levou o porco até a feira e entregou a feira. Aí os estudantes, né, os 2 que aprendizes de filosofia, ficaram assistindo assim, mas pra que ele tá fazendo isso? O porco não vai agradecer, não vai perceber, não vai agradecer. O pastor não tá nem aí, nem olhou para ele, não fez nada, não valorizou de jeito nenhum. Ele tá nesse esforço, esse velho fazendo esse esforço todo assim à toa. Aí, quando chegaram lá, encontraram com o filósofo, contou a história. Aí o filósofo chegou e disse, não, ele fez isso para ele poder ficar em paz com a própria consciência. Porque se ele não ajudasse, ele vendo aquele animal sofrendo daquele jeito, ele não ia conseguir ficar em paz com a sua consciência. Então, é por isso que ele carregou o porco. Aí, faz sentido, legal.
Aí, o filósofo levou, na sequência, no mesmo dia, eles estavam programados de visitar o sábio da cidade. Porque quando eles viram esse velho, ele não sabia que o velho era o sábio. Achou que era um velho carregando um porco, simples. Aí, quando ele chega lá, vai visitar, né? Vai lá, chega na casa do sábio. Aí, né, foi um dia maravilhoso, muita coisa, muito aprendizado, maravilhoso, beleza. Mas os dois não se aguentavam de curiosidade para perguntar diretamente ao velho por que ele carregou o porco, né? Aí, na hora de ir embora, o velho, muito bem, tá, obrigada e tal. Aí, tem mais alguma coisa que eu possa fazer por vocês? Aí os donos se aguentam, a gente tem uma curiosidade. Hoje mais cedo, em tal lugar, você estava caminhando na direção da feira e você pegou e carregou o porco, um porco gordo, e você botou nas costas e levou esse porco com maior dificuldade até a feira. Por que você fez isso? Aí o sábio olhou para ele e fez, eu? Carreguei porco? Aí sim, o senhor carregou porco hoje de manhã. Vinha todo mundo caminhando, o porco estava com a perna ferida e estava assim, capengando. Aí o senhor pegou o porco, botou nas costas para ajudar. Ele fez, eu fiz isso hoje? Aí o menino fez. Aí ele fez, não, então deve estar ficando velho mesmo, porque eu não me lembro de jeito nenhum de ter feito. Não me lembro de porco nenhum, de feira nenhuma, não me lembro de nada. Aí eles, então tá, né, o velho tá ficando velho, né, esqueceu, paciência, deixa pra lá. Aí foram embora. Aí o filósofo escutou aquilo e ficou, né, e no caminho de volta ficou matutando, o professor filósofo, né, matutando. Aí quando ele chegou lá embaixo, de repente, aí o filósofo solta uma gargalhada. Aí os alunos fez, um perdeu a memória, o outro ficou doido, do nada, né? Aí, quando ele chega, aí ele fez descobrir o motivo pelo qual o sábio carregou o porco. Aí ele fez, por que foi? Não foi por causa da consciência dele, como eu disse a vocês. É porque é da natureza dele fazer isso. Ele fez como se não, sabe assim, que nem você pisca o olho, você não fica prestando atenção quantas vezes você pisca o olho. Você não fica prestando atenção se você respira, apenas acontece. Então ele fez isso porque era da natureza dele ajudar. Ele ajudou e seguiu, não era um fato isolado na vida dele, não foi nada importante. Ele fez o que ele tinha que fazer e fez, e depois continuou a vida que segue. Aí, então é isso, né? Eu sei que a gente tá longe de fazer isso ainda, né? Pelo menos eu tô. Mas eu achei muito interessante essa colocação, porque na hora da consciência eu achei realmente a pessoa, né? A pessoa que já tem essa consciência. Só que não, isso aí já é um passo acima. O próprio filósofo fala, se fosse eu, realmente eu podia até carregar o porco. Mas eu ia reclamando porque o porco era pesado, porque o porco fedia. Mas eu dizia, não, mas eu tenho que levar o porco, porque o certo é eu carregar o porco. Não, eu tenho que levar o porco. Mas que porco vai pesar? Mas que porco fedido? E aí o porco tá me tô ficando todo, né? E mais ia fazer desse jeito. Só que o velho não, levou o porco, largou o porco, foi embora, nem se lembrava mais disso. E eu prometo que eu já tô acabando. Então, eu vou trazer para vocês agora só um textinho, que vocês já viram, né? Também que já entrou e saiu aqui 10 vezes. Mas é só para resumir, né? Para a gente trazer para a gente que realmente o estado o reino de Deus é esse estado de paz interior que a gente tem que aprender a desenvolver dentro de nós. Não tá nas coisas exteriores, não tá no fato da gente ter ou não ter saúde, no fato da gente ter ou não ter bens materiais. É uma construção realmente interna que a gente tem que trabalhar em cima disso, nessa transformação moral que liberta a gente dessas sombras que a gente mesmo cria com os nossos pensamentos, com as escolhas que a gente faz. Com esse tipo de pensamento que a gente afirma, ela se materializa em nossa vida. Então é importante a gente focar nesse projeto de transformação íntima, da construção desse reino e abrir espaço, né? Abrir espaço, fazer uma faxina aqui dentro, que nem o guarda-roupa, né? Quando a roupa não serve mais, tira de lá para abrir espaço para mais, sabe assim? Então é a gente fazer essa faxina e abrir espaço para isso crescer dentro da gente. Então eu deixo nessa frase que é de Humberto de Campos, ele diz: o reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. O resto, esse monte de coisa, tudo mais é só acessório na vida da gente. Então que a paz de Deus fique com vocês. Muito obrigada, Jaque. Muito interessante, né? Todo esse processo do nascimento do reino de Deus em nós, esse trabalho do reino de Deus dentro de nós.
E de livre e espontânea pressão, ela não devia fazer mais palestra? Né? É isso aí. Bom, então nós vamos passar para os... antes de passarmos para os passes, nós vamos fazer a nossa oração final. Mas somente recordando, eu não perguntei no início se tinha alguém novo, né? Ops, por favor. Eu não perguntei se tinha alguém novo. Vamos ver se ele liga aqui de novo. É no HDMI. Não, é que ele está aqui. Fechou. Eu não perguntei se tinha alguém novo, né, que estivesse vindo pela primeira vez, mas se tiver, agora está meio escurinho, mas procure-nos na saída se tiver qualquer informação, precisar de qualquer informação. E também recordando e informando aos novos que ninguém tem a obrigação de tomar o passe. Agora que nós terminarmos com a prece, nós vamos dar início aos passes e alguém vai passar chamando aqueles que queiram tomar o passe. Não necessitando, não querendo, não entendendo exatamente o que seja, né? Pode dizer que não vai fazer, que não tem nenhum problema, né? Isso é individual, cada um sabe o que é melhor para si. Então vamos fazer a nossa prece e aí nós passaremos então para o passe. Te agradecemos, Pai, uma vez mais pela oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje, trabalhando em nossas mentes e corações esses ensinamentos que nos fazem compreender mais a Tua verdade, a Tua justiça, o Teu amor. Te pedimos, esteja conosco, inspirando-nos, fortalecendo-nos, para que possamos pôr em prática no nosso dia a dia todos esses ensinamentos que aqui aprendemos. Ampara-nos a todos, fortalecendo-nos, para que cada ensinamento, cada experiência da nossa vida, nós possamos compreendê-la, perceber as lições que se encontram. Te pedimos, Senhor, esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Por alguma razão, eu vou Agora eu vou Vamos então dar início?